Falar sobre o caso da casa, né? Sobre o trágico acidente que resultou na morte de 3 pessoas da mesma família. Desculpa, falei casa, mas não, é sobre o acidente de trânsito, né? Isso, o caso sobre esse acidente de trânsito que a gente trouxe ontem foi na ladeira do Cuiá. Os corpos foram enterrados no fim da tarde de ontem no cemitério do Cristo, aqui em João Pessoa. E o motorista, viu, minha gente, que bateu na moto, fugiu sem prestar socorro, até o momento segue foragido. Pai, mãe e filha foram sepultados na presença de amigos e familiares bastante comovidos com esse trágico acidente. A despedida foi muito dolorida, uma despedida a qual eu ainda não tinha dado, uma despedida a qual muito chorosa. A família deixou ainda 2 filhos, uma adolescente de 15 anos e um menininho de 2 anos de idade, que devem ficar aos cuidados da avó materna. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde desse domingo, na ladeira do Cuiá, em João Pessoa. No circuito de câmera é possível ver o último registro da família antes do acidente. Ele estava descendo ali, a ladeira do Cuiá, ele estava com a esposa, a filha e uma sacolinha, onde estava uma maquita, uma colher de predeiro, um prumo, uma talhadeira e um martelo, porque ele ia trabalhar em pleno domingo, às 4h40 da tarde. Odailton Oliveira da Silva tinha 42 anos, a esposa Nayara dos Santos Alves, 40 anos e a filha Esther Giovana, apenas 6 anos de idade. A família morava em um condomínio no bairro Mussumago. A polícia investiga como o acidente pode ter ocorrido. A motocicleta da vítima ficou bastante danificada, o que também dificultou um pouco o nosso trabalho. Então, o que acontece? A gente sabe da existência de um carro que chegou a atropelar as vítimas, esse carro, e nós estamos aguardando que em algum momento esse veículo, o condutor se apresente ou que o veículo seja apreendido para nós realizarmos uma perícia e aí sim termos elementos mais convincentes. A placa deixou um acidente levou a polícia a identificar o proprietário do carro que se envolveu no acidente. O endereço é de Recife e há um mandado de prisão em aberto. Isso não significa que era ele que estava conduzindo o veículo, porque muitas vezes você vende um carro e a pessoa que compra não providencia a transferência, mas são investigações que ainda estão em fase preliminar e nós esperamos que logo nós possamos chegar a esclarecer tudo o que aconteceu nos autos do inquérito policial. Já a família aguarda pela justiça divina. Esperamos justiça, primeiramente de Deus, que eu sei que não falha. A do homem, eles até tentam fazer, mas as leis, elas são muito sensíveis, muito frágil. Então, para ser sincero e bem objetivo, a da terra a gente não espera nada, mas a do alto sim. Olha, ontem foi uma tarde muito difícil. Familiares, amigos, para se despedirem desses 3. Olha, se conformar com a perda de um ente querido já é difícil, você imagina 3 da mesma família em apenas um único caso. E a gente traz situações parecidas a essa quando se fala de homicídio, mas no acidente de trânsito, gente, isso nunca pode ser tratado como normal, jamais. E quais as circunstâncias desse acidente? O que de fato ocorreu ali no Cuiá, naquela ladeira, na tarde de domingo? 3 pessoas que não estão mais entre nós por conta da violência no trânsito. Alguém estaria em alta velocidade? Por que esse motorista não ficou ali, não prestou os primeiros atendimentos a essas vítimas? Por que se evadiu do local? São perguntas que precisam serem esclarecidas e o responsável ser devidamente punido de acordo com a lei. O que não pode ficarem se repetindo toda semana. Semana passada a gente abria a semana com um caso muito parecido, com um trabalhador, um pai de família que deixou 7 crianças. Já hoje, né, desde ontem a gente vem falando sobre esse caso, a gente traz aqui mais um pai de família que trabalhava de sol a sol, de segunda a segunda. Infelizmente teve a vida ceifada e aí não foi sozinho. Foi a filha de apenas 6 anos e a esposa. Por justiça, a gente segue na expectativa que o condutor desse veículo se apresente à polícia,
que a perícia seja feita nesse carro, que aponte exatamente o que ocorreu e que ele pague pelo que aconteceu ali. A gente segue acompanhando esse caso, de perto, bem de perto. 726 foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.